Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a todos uma boa noite. Ontem, hoje, muitos das senhoras e dos senhores senadores subiram a esta tribuna, fizeram do plenário suas intervenções, nas comissões desta casa, todos fazendo uma reflexão sobre o que acontece no Brasil nesse exato momento. O Brasil está passando por um momento muito importante. Nós precisamos compreendê-lo. E todos temos a responsabilidade de, após uma interpretação detida, adotar as medidas que podemos fazer e que são possíveis de serem feitas para atender ao clamor da sociedade brasileira. Agora, temos que entender também o que é este clamor, o que quer a sociedade. Eu acho que isso não é difícil. E eu venho, da mesma forma com que os meus colegas fizeram, para manifestar a minha opinião sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Quero, de início, senhor presidente, dizer que no dia 1º do ano passado, do ano de 2012, apresentei um projeto de lei aqui no Senado Federal, o projeto número 2 de 2012. Foi o primeiro projeto protocolado, mas por uma regra ou um engano da mesa, levou o número 2, mas foi o primeiro projeto protocolado, e eu queria que fosse o primeiro, número 1 de 2012. Por isso foi protocolado no primeiro dia útil de trabalho aqui dessa casa. E esse projeto, o projeto número 2 de 2012, ele tem o objetivo de inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Trata-se de incluir na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a disciplina de Cidadania, Moral e Ética no ensino fundamental e Ética, Social e Política no ensino médio, ambas com o objetivo de transmitir valores morais e éticos que devem fundamentar a sociedade brasileira. Além de buscar combater o famigerado jeitinho brasileiro na formação das nossas crianças e jovens, minha principal motivação era exatamente criar uma postura crítica e formar cidadãos politizados, conhecedores dos seus direitos, dos seus deveres e preparados para exigi-los do poder público estabelecido. Esta é a intenção principal deste projeto, que foi aprovado no plenário do Senado Federal no dia 14/11 de 2012, depois de sua aprovação na Comissão de Educação desta Casa. Foi enviado à Câmara dos Deputados e tramita lá naquela casa com o número 4744 de 2012. Mas, senhor presidente, eu achava, quando eu apresentei esse projeto, que o cidadão brasileiro e, sobretudo, nossa juventude estavam muito alheios à política nacional. Incomodava-me essa sua suposta acomodação, pois eis que nos deparamos, senhor presidente, com o momento atual, o que contraria em grande parte minhas apreensões e preocupações com a inércia do nosso povo. Porque nós, brasileiros, que vivemos a inflação dos 80% ao mês, na década de 80 e 90, nós, brasileiros, que conquistamos a democracia, que conquistamos o direito de eleger diretamente um presidente, nós, brasileiros,
que elegemos um presidente e 2 anos depois não gostamos e o depusemos através das medidas, dos movimentos de ruas e desse Congresso Nacional. Nós experimentamos a redemocratização, usamos na sua plenitude, vivemos intensamente a democracia, mas passados mais de 20 anos, estávamos acomodados. Eis que, de repente, não mais que de repente, se ergue a sociedade brasileira, através dos seus jovens, inicialmente, e depois todas as famílias, e vêm às ruas pedir uma qualidade de vida melhor. Senhor presidente, é por isso que, antes de tudo, entendo que vivemos um momento belíssimo, motivo de orgulho e celebração no processo da evolução da nossa democracia. Obviamente, repudio toda e qualquer manifestação que haja com violência e resulte na depredação do patrimônio público e ou do privado. Eu acho que qualquer um de nós, com exceção daqueles vândalos que o praticam, repudiam essas ações. Mas é um momento poderoso que demonstra a inquietação daqueles que se mobilizam para apresentar demandas legítimas e corretas aos poderes da República. Tenho a convicção de que o estopim, a ponta do iceberg, de todo este movimento decorreu do aumento das tarifas de ônibus em algumas capitais do país. Não é o problema dos 20 centavos. Nós sabemos disso. Nunca foi. Mas é o problema da ineficiência do transporte coletivo. O cidadão que está parado num ponto de ônibus e vê o seu veículo de locomoção passar e não parar porque está lotado, de demorar 3, 4 horas para chegar na sua casa ao final do turno de trabalho, de 8, 9 horas, de demorar 3, 4 horas para chegar ao trabalho de manhã. Que qualidade de vida que tem esse cidadão? Passa mais tempo se locomovendo ao seu trabalho e à sua residência do que trabalhando, do que dormindo, do que passa com a sua família. É isso, não é os 20 centavos, não tenho dúvida disso, mas é a qualidade de vida e principalmente a qualidade do transporte coletivo que leva a ações como essa. Nada mais natural, senhor presidente, na medida em que cada vez mais o custo de vida e a qualidade de vida no Brasil apresentam-se como obstáculos à maioria do nosso povo. Não tenho dúvida, senhor presidente, o Brasil hoje é um país caro, talvez o mais caro do mundo. O Brasil, quantos brasileiros já foram ao Paraguai? O Paraguai fica ali do outro lado do rio Paraná, passando a Ponte da Amizade, na cidade de Foz do Iguaçu, com a cidade de Cidade do Leste. Lá no meu estado, o estado do Paraná. Eu já fui ao Paraguai, já fui à Cidade do Leste. É uma loucura aquilo, senhor presidente Mário Couto. São milhares, dezenas, centenas de milhares de brasileiros que vão diariamente para comprar de todos os cantos do país. E por que vão lá para comprar? Porque é mais barato. Por que é mais barato? A gasolina, por exemplo, ela é petróleo brasileiro, refinado em Araucária, na refinaria da Repar, transportada por caminhão, 700, 800 quilômetros, vendida no Paraguai mais barato que em Curitiba. Qual é o valor de um automóvel no Paraguai e no Brasil? Mas não vamos comparar o Brasil ao Paraguai. Qual é o valor de um automóvel na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil? As pessoas com pouco mais de poder aquisitivo vão ou fazem a economia de Miami, de Orlando girar, e são brasileiros. Retiram os brasileiros de Orlando e Miami para ver se não quebra o sul dos Estados Unidos. São milhões de brasileiros que deixam bilhões de dólares ao ano em Miami e em Orlando. Por quê? Porque lá é mais barato.
deixam de comprar as coisas no Brasil, com uma viagem programada, vão de malas vazias, levando malas dentro de malas, e trazem malas cheias, e dizem que isso paga, inclusive, a viagem, trazendo eletroeletrônico, roupas e assim por diante. Não é diferente, se nós pegarmos o nosso celular, muitos deles são feitos na China. Esse celular você compra na mesma loja que vende no Brasil, da marca mais famosa do mundo, na loja de Paris ou de Nova York, a metade do preço que se paga no Brasil. Então o Brasil é caro, senhor presidente. É caro para comer. E olha que o alimento no Brasil dos últimos 40 anos, ele caiu pela metade do preço. Em 1970, nós importávamos alimentos, era muito mais caro. Mas é caro para se vestir, é caro para se locomover. Melhorou o salário do povo brasileiro? Melhorou sim. Nós sabemos disso. O salário mínimo era menos de $100, hoje tem quase 300, né? Não sabemos mais porque o dólar está com essa movimentação toda, mas o seu poder aquisitivo também adquiriu, mas as coisas ficaram caras. E o brasileiro que vive nesse mundo globalizado, no mundo das informações via internet, que tem um smartphone, a rede social, o tablet, o computador, ele sabe o que está acontecendo no mundo e o quanto custa qualquer produto em qualquer lugar do mundo. E ele faz as comparações. Então, senhor presidente, nesse contexto de mudanças, insere-se de forma expressiva a nossa posição, a posição do Congresso Nacional, porque aqui são feitas as leis. Se nós somos refém das vontades do Poder Judiciário com os seus projetos, ou a sua normatização através da jurisprudência, ou das medidas provisórias que vêm do Poder Executivo, ou da vontade do Poder Executivo na tramitação dos projetos, somos culpados. Somos culpados, nós, membros do Congresso, porque damos prioridades àqueles projetos e não àqueles que nós temos a iniciativa, e aos milhares estão empilhados nas comissões do Senado e da Câmara dos Deputados. Não tenho dúvida que, se fizermos uma análise detida de cada um dos projetos de lei, todos os anseios da sociedade estão atendidos na forma de projeto que tramitam no Congresso Nacional. Mas aonde está? Por isso, quero enaltecer ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, que traz uma proposta para que venhamos priorizar algumas ações. Mas, senhor presidente, é preciso ampliar a nossa capacidade de ouvir o clamor das ruas. É preciso adotar medidas concretas contra a corrupção, algo que aflige a maioria dos brasileiros. É preciso reformar o sistema político eleitoral. Corrupção. Sabe por que o Brasil é corrupto? Porque o Brasil é burocrático. Quanto mais burocrático é um país, mais facilidade se vende. Quanto mais difícil é um cidadão conseguir montar a sua empresa, adquirir os seus alvarás, mais facilidade se vende. Eu sou do interior do estado do Paraná. E já vi em muitos casos o dono de uma propriedade rural chamar o patroleiro, o operador da máquina que está lá fazendo nada mais do que a sua obrigação, e dizer assim: passe aqui no meu carreador a máquina e amanhã eu vou levar uma leitoa, eu vou lá levar um carneirinho, eu passe lá em casa tomar uma pinga mais tarde. Isso é comum no Brasil, em todos os níveis. Corrupção é um câncer desse país, mas porque o país é burocrático. O Brasil é caro porque o Brasil tem uma taxa tributária cara, altíssima. Nós pagamos um dos maiores índices de impostos do planeta. Mas, senhor presidente, é preciso reformar o nosso sistema político eleitoral, senhor presidente. Os partidos políticos perderam a sua função. Qual é a função do meu partido, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, do de Vossa Excelência, o Partido da Social-Democracia Brasileira, senhor presidente? Ou do Partido dos Trabalhadores? O que é partido político? Será que os membros dos partidos políticos sabem o que é partido político? Partido são um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia, ideologia.
ideologia partidária, que escrevem isso num estatuto, na sua função programática. Mas o cidadão brasileiro, senhor presidente, peço mais uns minutinhos para concluir, o cidadão brasileiro, senhor presidente, ele vota no partido ou na pessoa? Como que ele escolhe o seu representante na... Senhor presidente, ou no Congresso Nacional, ou no Poder Executivo, no partido ou na pessoa? Nós temos que rever, e eu acho que esse é o momento de fazermos, sim, a reforma política e darmos ao cidadão a resposta que ele quer, o direito de votar em quem ele quer votar e não no partido. É preciso, senhor presidente, ampliar a qualidade de vida do brasileiro em geral, com melhorias no transporte, na saúde, na educação e em tantos outros tão reivindicados pela sociedade. Enfim, é um momento histórico e que não pode perder por todos nós, aqueles que são responsáveis pela construção desse nosso amado Brasil. Tenho a convicção de que o futuro será melhor depois dessa experiência tão rica e que tanto contribui para a nossa democracia. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos.